Agora sim. Muito obrigada, minhas senhoras e meus senhores, que cabe-me esta difícil tarefa de suceder à Comissária Europeia para a Concorrência, mas mantemos o mesmo tema com abordagens talvez ligeiramente diferentes. É um prazer participar nesta conferência inaugural da Cátedra Jean Monnet, atribuída em boa hora pela Comissão Europeia ao professor Nuno Cunha Rodrigues, e deixem-me dizer que partilho com esta cátedra o interesse no sucesso da Europa, em particular da União Europeia, e também da sua política de concorrência. E começo por sublinhar que um dos pilares da União Europeia, desde a sua fundação há 60 anos, é precisamente o mercado único. Subjacente a este mercado único está uma política de concorrência que protege os consumidores e as empresas das práticas anticoncorrenciais dos seus rivais. Esta política de concorrência europeia é baseada em artigos do Tratado que não mudaram desde 1958, de tão importantes que são para a nossa União e as nossas economias. A concorrência, como valor, significa respeito pela lei, imparcialidade, transparência, independência. Valores por si só importantes para o cidadão europeu, mas para o cidadão português, diria eu também, e para a maioria dos cidadãos em qualquer parte do mundo. As diferentes autoridades de concorrência na União Europeia e também no mundo têm como missão a eliminação de barreiras à atividade económica. Sendo que tal missão resulta positiva para o consumidor, quer em termos de preço, quer em termos de escolha ou de qualidade de serviço. Habituadas que estão estas autoridades a eliminar barreiras em determinado espaço económico, elas sabem por si que o protecionismo é prejudicial aos cidadãos, porque em si o protecionismo é uma barreira enorme, erigida a nível nacional e, como tal, diminui ao cidadão o grau de escolha e de qualidade dos bens e serviços, diminui o grau de inovação e pode fazer subir também, obviamente, o preço destes bens e serviços. A longo prazo é a melhor receita para o desastre económico. De facto, as barreiras não protegem apenas contra os concorrentes, ou dos concorrentes, mas isolam também uma sociedade dos aspectos positivos. As autoridades de concorrência sabem que juntos os países conseguem mais do que separados. E sabem que a globalização, apesar de criar desafios, aproxima os países. E isto traz-nos de volta ao tema de hoje, que são precisamente os desafios da política de concorrência face à globalização. A globalização é um fenómeno desejável e irreversível na nossa sociedade, começou há séculos e foi-se intensificando. Reflete-se na vida das empresas, no dia-a-dia dos consumidores e, aliás, eu diria que já não é um fenómeno, é o nosso modo de vida habitual. As empresas já não criam um serviço ou um produto tendo em vista um mercado local, mas sim o mundo como cliente. Os consumidores, de igual modo, esperam poder comprar qualquer bem e serviço em qualquer parte do mundo à distância, porventura, de alguns cliques na internet. E esperam fazê-lo porque podem obter, sabem, através eventualmente até da internet, um produto ao preço mais competitivo, o melhor produto possível de acordo com o que desejam. E tendo em conta esta velocidade e esta adaptação da procura e da oferta, uma à outra, já não queremos certamente voltar ao modelo económico anterior e ficar isolados no nosso canto do planeta. Diria eu que a maior parte já não o quererá. Sem entrar nos desafios gerais, e já aqui falados sobre a globalização e, porventura, até os aspectos menos positivos que a globalização pode causar, gostaria de me focar hoje em algo de concreto para a atividade de uma autoridade da concorrência, porque, lá está, a globalização não coloca apenas desafios às empresas, mas também às autoridades de concorrência. Um desses desafios é precisamente a digitalização. A digitalização tem permitido, entre outros aspectos, um aumento da oferta de produtos e serviços inovadores à escala mundial. Hoje em dia, os consumidores têm acesso a um grande número de bens através de plataformas digitais. Por exemplo, hoje em dia, como todos sabemos, há plataformas que, através das suas apps, permitem efetuar compras sem nos deslocarmos às lojas, alugar uma casa sem nos deslocarmos à casa, conhecendo muito melhor a própria casa, as características da mesma, os seus proprietários. Há serviços que se podem fazer de maneira muito mais fácil também na área bancária e na área dos serviços bancários, com muito menos complicações, muito mais imediatos, muito mais baratos, porventura até noutra divisa.
E muitas destas plataformas e apps têm subjacente, aliás, muitas destas apps têm subjacente uma plataforma online que reúne empresas e consumidores, satisfazendo as necessidades de ambos. Estas plataformas são reconhecidamente motores de inovação, aumentam a escolha dos consumidores, aumentam a eficiência e a competitividade das empresas que oferecem os respectivos serviços através dessas plataformas. Nos mercados digitais, a inovação desempenha assim um papel crucial. Mas nem tudo são benefícios. É necessário que as autoridades de concorrência tenham em conta que a dimensão e o poder de mercado das empresas envolvidas podem crescer de forma muito rápida. E este é um dos nossos desafios. Alguns destes mercados favorecem, em particular, a criação de efeitos de rede, isto é, quanto maior o número de utilizadores, maior o interesse em utilizar a plataforma. Ora, em mercados e plataformas com fortes efeitos de rede, há uma tendência para efeitos chamado winner takes all, isto é, são mercados em que a melhor empresa tem uma hipótese muito significativa de conquistar a totalidade do mercado, tornando-se difícil a outras empresas, até com recursos consideráveis, oferecer um produto concorrente com sucesso. Em si, isto é uma forte barreira à entrada, também já foi aqui dito hoje de manhã. E esse poder de mercado pode, a médio e longo prazo, criar situações de pouca concorrência em que, no final, o consumidor sai a perder. É, portanto, essencial que as autoridades de concorrência antecipem, na sua análise, o surgimento de potenciais problemas de concorrência associados a este tipo de efeitos. Na Autoridade da Concorrência, para além do trabalho realizado sobre inovação tecnológica no setor financeiro, já em abril deste ano, e que foi até bastante precursor de várias iniciativas tomadas durante este ano pelo setor como um todo, estamos também a desenvolver um projeto de identificação de eventuais questões relacionadas com a utilização de algoritmos e do chamado Big Data, grandes quantidades de dados, pelas empresas. E o nosso objetivo é avaliar os riscos de potencial utilização abusiva, em termos de concorrência, destes algoritmos, em particular olhando para os cenários de facilitação de colusão entre empresas. Mas voltando à concorrência e à globalização, gostaria também de referir, porque estamos perante um público essencialmente de juristas, um desenvolvimento recente da jurisprudência europeia relativa à aplicação do direito à concorrência no contexto global. E trata-se de um tema que remete para o tópico escolhido para a Cátedra Jean Monnet, do professor Nuno Cunha Rodrigues, e que é a expansão territorial do direito europeu da União Europeia, e em particular do direito à concorrência, neste caso. Um dos processos da concorrência mais debatidos nos últimos anos diz respeito a uma coima superior a 1.000 milhões de euros imposta pela Comissão Europeia à Intel, um fabricante de processadores para computadores, como sabem, em resultado de um abuso de posição dominante nesse mercado. E uma das questões analisadas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia quanto a este processo foi precisamente a de saber de que forma se justificava a competência territorial da Comissão Europeia para aplicar as regras de concorrência europeias a um contrato celebrado fora da União Europeia entre a Intel, uma empresa americana, e a Lenovo, um fabricante de computadores chinês. Ora, a sentença do Tribunal de Justiça neste processo foi a primeira em que os tribunais europeus categoricamente se pronunciaram a favor da possibilidade de a Comissão aplicar o chamado critério de efeitos qualificados para efeitos de determinar a competência da Comissão Europeia relativamente a comportamentos cometidos fora da União e não implementados no território desta mesma União. Na prática, o Tribunal indicou que a Comissão tem competência para investigar e punir comportamentos que, embora tenham sido adotados fora da União Europeia, produzam de forma previsível, imediata e substancial efeitos anticoncorrenciais no mercado da União Europeia. Trata-se de uma evolução jurisprudencial que responde ao desafio da globalização, adaptando os princípios de aplicação do direito internacional público. Depois de referir dois desafios relativos ao contexto global e ao contexto da concorrência, creio que também é importante aproveitar este momento para realçar a importância dos instrumentos de que as autoridades de concorrência dispõem para enfrentar estes mesmos desafios. Em primeiro lugar, é de essencial importância, e tal como já referido, dizer que o facto do sistema de concorrência português se encontrar ancorado no sistema de concorrência da União Europeia
é de facto essencial para a nossa análise. Em larga medida, os princípios plasmados na Lei da Concorrência Portuguesa e aplicados pela jurisprudência nacional correspondem aos do Tratado do Funcionamento da União Europeia e à jurisprudência consolidada dos tribunais europeus. Ainda segundo a Lei da Concorrência, a Autoridade da Concorrência Portuguesa tem competência para aplicar no território português não só a legislação nacional, como também os artigos do Tratado Europeu que protegem a concorrência ao nível da União, nomeadamente os artigos 101 e 102. Acresce que a própria Autoridade da Concorrência, a ADC, faz parte da chamada Rede Europeia de Concorrência, ou European Competition Network, em inglês, rede esta que reúne as autoridades de concorrência dos Estados-membros da União e a própria Comissão Europeia, a DG-COMP, tendo por objetivo, entre outros, a cooperação entre as diversas autoridades, isto de forma a conseguir uma aplicação uniforme do direito da concorrência europeu pelas várias autoridades de concorrência. Este facto deve ser valorizado. O sistema de concorrência europeu está na vanguarda mundial do direito da concorrência. Não obstante, e na sequência de um processo de reflexão sobre os poderes das autoridades de concorrência dos Estados-membros, já aqui foi falado pela Comissária, o Parlamento Europeu, em conjunto com o Conselho Europeu e a própria Comissão Europeia, negociaram uma diretiva denominada ICN+, ICN é esta rede de concorrência europeia, com o objetivo de reforçar o quadro institucional das autoridades de concorrência, bem como os seus poderes de investigação. Trata-se de um instrumento fundamental, por um lado, para a consolidação de políticas de concorrência eficazes no combate às infrações anticoncorrenciais no espaço europeu e, por outro lado, também relativamente ao reforço da sua eficácia. E a este propósito gostava de referir 3 aspectos importantes que a diretiva aborda. E, em particular, começo por assinalar a importância de um aspecto desta diretiva, porventura evidente, mas que não deve ser subestimado, e que é precisamente a consolidação do enquadramento institucional e processual da concorrência. A diretiva é uma etapa importante em direção ao enquadramento das autoridades nacionais de concorrência, mais estável, mais eficaz, e que, por sua vez, trará vantagens óbvias quanto aos desafios colocados pelo mundo global. Naturalmente que a diretiva contém matérias já previstas atualmente na nossa legislação, bem como na legislação de outros países, mas, de qualquer forma, mesmo que algumas matérias já se encontrem previstas, o facto de passar a existir uma base legal europeia impede alterações futuras que coloquem em perigo o aqui em matéria de concorrência. Um segundo exemplo de elementos que poderão permitir à Autoridade da Concorrência Portuguesa e outras uma atuação mais eficaz diz respeito à responsabilização das sociedades-mãe por infrações da concorrência cometidas por filiais das mesmas. A diretiva prevê a aplicação do conceito de empresa de forma a poder-se aplicar coimas às sociedades-mãe das empresas que tenham cometido uma infração às regras. A noção de empresa, utilizada pelo direito da concorrência da União Europeia, foi estabelecida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União e, de acordo com esta jurisprudência, é possível responsabilizar solidariamente pelo pagamento de uma coima as entidades jurídicas que pertençam à mesma unidade económica ou empresa. Desta forma, é possível enviar um sinal forte ao grupo económico, mostrando que a ausência de respeito pelas regras de concorrência não fica impune. Para a questão que nos prende hoje, este aspecto permite que se determine a coima em função do poder global do grupo económico em questão, e não apenas da empresa filial. Deste modo, a eficácia da coima e o seu efeito dissuasor saem reforçados. Esta novidade assume bastante importância, pois, até ao momento, os tribunais nacionais não têm aplicado a jurisprudência dos tribunais europeus no que toca a este aspecto, isto em Portugal. Para terminar, relativamente ainda a este aspecto da diretiva, a nova diretiva ICN+, gostava de realçar que as autoridades de concorrência poderão passar a apreender e examinar quaisquer documentos aos quais uma empresa tenha acesso, independentemente do seu suporte, isto é, computadores portáteis, telemóveis, outros dispositivos móveis ou armazenamento em cloud. E deste modo, após a transposição da diretiva, teremos um regime de acesso à prova mais próximo dos regimes de outros Estados-membros. Estas alterações irão traduzir-se numa maior capacidade de detecção e investigação das infrações ao direito à concorrência, que, como sabem, foi precisamente a prioridade que defini para a autoridade
e volto a referir, o reforço da investigação das práticas restritivas da concorrência. Resta-me indicar que, com o aproximar da adoção formal da diretiva pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu, prevista para o final deste ano, avizinha-se uma revisão da Lei da Concorrência e, possivelmente, de outras disposições legais no nosso território. Tendo a autoridade representado Portugal ao nível das negociações técnicas da diretiva, contamos agora poder também contribuir para a redação de propostas legislativas que transpõem a diretiva para o ordenamento jurídico português. Aliás, a autoridade já teve um papel semelhante relativamente à transposição da diretiva Private Enforcement, que foi bem sucedida e para cujo processo também contribuíram as comunidades legal e empresarial. João Monnet, que dá nome à cátedra que hoje tem início, disse que nada é possível sem as pessoas e nada dura sem as instituições. Isto numa tradução livre do francês. E neste nosso mundo global é este também o desafio que a diretiva ICN Plus coloca. A aplicação de uma política da concorrência que alia a determinação das pessoas, muito importante, a determinação das pessoas à credibilidade e solidez das instituições. Mas saindo agora do contexto europeu e chegando ao meu terceiro e último ponto, e voltando à globalização e aos desafios das autoridades de concorrência, não podia deixar de referir o seguinte. Estas autoridades de concorrência, devem ser um porta-voz ativo dos benefícios da concorrência e do livre comércio, sobretudo no contexto atual de criação de maiores tarifas ao comércio internacional, para não dizer mais. A União Europeia, como já foi dito, soube criar um mercado único há 60 anos e sabe por isso que uma política de concorrência forte é essencial para este propósito. Por outro lado, as autoridades podem também igualmente interagir para reforçar os valores da concorrência, valores esses dos quais já falei no início, em países em que esta consolidação ainda esteja por adquirir. E a título de exemplo, a cooperação pode ser particularmente acentuada no que diz respeito à rede lusófona de concorrência, que foi criada em 2004 e cujo objetivo é a partilha de boas práticas e cooperação a nível técnico entre os países de expressão portuguesa em matéria de concorrência. Ao acentuarmos os valores da política de concorrência, estaremos a contribuir para tornar as nossas economias mais competitivas e mais robustas. Estaremos a preparar melhor os nossos países para os desafios globais e a garantir que os nossos consumidores recebem esses benefícios dos mercados globalizados e entendem que é por termos uma política forte de concorrência que conseguem receber esses maiores benefícios. E esta é uma das formas de podermos contribuir para reduzir o populismo a nível mundial. Para concluir, gostaria de afirmar que as autoridades de concorrência podem ter um papel importante em termos de alguma contestação à globalização, como disse. Este papel traduz-se numa atuação, e vou voltar aos valores, imparcial, objetiva, independente, que potencia os benefícios da dita globalização junto dos consumidores. Uma atuação que mantenha os mercados livres e justos, mas uma atuação que deve ser feita com os meios necessários para que o seu papel possa ser significativo para uma sociedade. Uma autoridade com poucos meios não consegue ser significativa para a sociedade. E, portanto, ela deve ter os meios necessários para que este papel possa ser, de facto, significativo. E estes meios, precisamente, a adequação destes meios está prevista na diretiva ICN Plus. E, no contexto da União Europeia, tais meios são assegurados por cada Estado-membro. Estou certa de que as iniciativas do professor Nuno Cunha Rodrigues no âmbito da Cátedra João Monnet não deixarão de realçar a importância deste papel grande de que falei das autoridades de concorrência, mas também da política de concorrência e desta atuação ao longo de todo o ano desta Cátedra. Muitos parabéns e muito obrigada.